É isso aí. Atualidades, hoje, abrindo aqui, como eu falei, com o doutor Mauro Moreira. Vou cumprimentar o doutor Mauro Moreira, falando aí, atividade do idoso. Mas ele também faz, olha, um leque de abertura, falando em todas as idades. É isso aí. Vamos cumprimentar. Ô Mauro, uma satisfação novamente tê-lo aqui. Boa noite, João. Boa noite, telespectadores da TV Altiora, da região Bragantina. É sempre um prazer, um privilégio estar com você. Bom, o doutor Mauro, secretário de Esportes, olha bem, está implementando um novo estilo na administração da sua secretaria, visando o esporte em todas as modalidades. Mas hoje aqui nós vamos falar sobre essa questão aí do idoso. Ô Mauro, eu coloquei esse tema aí, o esporte na pessoa aí já numa idade de certa. Como é que você poderia encaminhar isso para orientar esse nosso pessoal que quer ouvir de você aquela palavra? Eu devo fazer, eu preciso fazer, como fazer? E aí, Mauro? Ô João, precisa fazer. Todas as pessoas precisam fazer atividade física. É fundamental para que a gente possa viver mais e viver melhor. Em qualquer idade, a atividade física é fundamental para provocar no nosso organismo as modificações que nós chamamos de adaptações fisiológicas, e essas modificações fazem com que a gente viva melhor. João, as doenças que mais matam o ser humano hoje são as doenças causadas por problemas da circulação de sangue. Então, é o aumento do colesterol, o aumento da glicemia, da glicose, a diabetes, a obesidade, a pressão alta, né? Estas doenças, né? A pressão alta, a obesidade, a diabetes, o colesterol alto, são doenças que podem ser prevenidas, que podem ser evitadas com atividade física regular. Quer dizer, ligada essas doenças ao sedentarismo. Ao estilo de vida. Ao estilo de vida. E não apenas ao sedentarismo, não apenas às pessoas que pouco ativas fisicamente, mas ao estilo de vida, ao tipo de alimentação, ao consumo exagerado de álcool, ao tabagismo, ao estresse, né, à qualidade do sono. E o estilo de vida é que define as consequências para o nosso organismo. E dentro do estilo de vida, a atividade física é fundamental. Atividade física regular. Atividade física regular, ela provoca no nosso corpo a melhora da circulação de sangue. Vamos te dar um exemplo, João, em relação à pressão arterial. Acima dos 60 anos de idade, que a gente chama nessa etapa da vida, a chamada terceira idade, nós somos considerados jovens até 30 anos. Acima de 30 a 60 anos, nós somos considerados adultos na idade produtiva, e acima dos 60 anos, nós somos chamados de idosos, que é uma idade que pode ser extremamente produtiva, extremamente agradável. Eu estou chegando lá, tenho 58, farei 59 esse ano. O ano que vem completo 60 e vou integrar o grupo da terceira idade. Me sinto extremamente bem, saudável, e é uma fase da vida onde é possível você desfrutar de uma série de benefícios que a vida nos dá por aquilo que a gente fez ao longo dela. E a atividade física que permite que você viva melhor. A pressão arterial, João. A pressão arterial, ela é controlada pela resistência, né, dos vasos, ou seja, as artérias que fazem o sangue circular no nosso corpo. Se elas forem resistentes à passagem do sangue, a pressão arterial sobe. Se o coração tiver que bater muito mais para mandar o sangue para o corpo todo, ou seja, se a frequência cardíaca aumentar, também a pressão arterial aumenta.
E o exercício físico faz exatamente o contrário disso. Aquelas pessoas que fazem exercício físico regularmente conseguem fazer com que o coração seja eficiente batendo menos vezes por minuto. Ou seja, diminui a frequência cardíaca, porque o coração passa a ser uma bomba mais eficaz, consequentemente consegue bombear a mesma quantidade de sangue batendo menos vezes por minuto, ou seja, com a frequência cardíaca menor. Por que acontece isso? Porque você melhora a força do músculo cardíaco se exercitando. Da mesma forma que eu melhoro a força do meu músculo, do meu braço, me exercitando, o coração também melhora. A segunda adaptação fisiológica que nós chamamos, a segunda modificação que acontece no nosso corpo é o aumento da rede de vasos. É como se você na sua casa aumentasse o número de canos de água. Consequentemente, a pressão da água diminui. Lógico. E o exercício físico, a atividade física regular, ela aumenta a rede de vasos que nós temos no nosso corpo. Então você melhora a circulação de sangue. O sangue chega mais facilmente em todos os nossos tecidos, exigindo menor esforço do coração. Essa é a adaptação fisiológica mais importante que o exercício faz. Com isso, a gente consegue diminuir a pressão arterial, tomar menos remédio, consegue se exercitar mais porque o coração suporta mais. Consequentemente, se você se exercita mais, você consome mais gordura, queima mais gordura, queima mais glicose. Então, se você é diabético, você vai usar menos insulina, menos remédio para diabetes. Se o seu colesterol é alto, pode normalizar o colesterol. E cientificamente comprovado, a única maneira de você elevar o colesterol bom, o HDL, o que é chamado colesterol bom, que ele precisa ser alto, é fazendo exercício físico. Isso, para a terceira idade, é fundamental. O exercício físico promove essas modificações que faz o coração funcionar melhor, a circulação funcionar melhor. E há vários efeitos do exercício físico que a gente chama de adaptações fisiológicas. Produz, João, endorfina, produz neurotransmissor que faz a gente ficar mais feliz, te deixa mais forte, e o fato de você se sentir mais forte te dá mais alegria para viver, porque você é mais forte. A vida brinda sempre os mais fortes. Então você se sentir forte ao sair de uma cadeira para se levantar, ao sentar no vaso sanitário ou levantar do vaso sanitário, você se sente mais forte, você tem mais vigor físico, isso te dá prazer, te dá alegria, combate a depressão, né? Melhora a capacidade para você realizar tarefas do seu dia a dia. Parte cognitiva. O exercício físico permite que a circulação no cérebro melhore e você consegue melhorar a sua memória, aprender coisas, a parte cognitiva, então há um incremento na parte cognitiva. Os benefícios do exercício físico para os idosos é muito maior do que para o jovem. Agora, Mauro, eu queria isso aí que o pessoal deve estar se perguntando. Olha bem, como eu falei no início, a pessoa fala, olha, eu não vou fazer uma atividade porque tenho artrose, tenho dor no joelho, tenho não sei o quê. Então, olha bem, como é que você poderia orientá-los nessa situação? O que fazer aí? João, o exercício físico para as pessoas que têm doença articular, de maneira geral, artrose primária ou artrose secundária, Sim. ou seja, tem um desgaste na cartilagem, Sim, é um exercício específico para aquela finalidade. Isso, mesmo. E não é muito diferente dos demais exercícios do ponto de vista de você proteger a articulação. Qualquer exercício, ele deve, para ter efeito, ele deve ter a dose adequada para cada um. Sim, o exercício para deixar você mais forte é diferente do exercício que vai me deixar mais forte. Sim. Diferente na dose.
Na dose. Os exercícios, eles têm a dose definida como volume e intensidade. Sim. Né? O volume é o tempo que você faz o exercício. Eu posso fazer um exercício 20 vezes, esse é o volume. Ou ficar 2 horas, esse é o volume. Ou eu posso fazer o exercício poucas vezes, mas muito rápido, é a intensidade. A soma do volume com a intensidade dá a densidade do treino. Sim. E essa densidade, esse volume e intensidade é a dose que cada professor de educação física faz para o seu aluno. Sim, tá certo. Seu aluno. Então, todos os treinamentos que procuram aumentar a força, melhorar aquilo que nós perdemos, Sim. que é a força, eles precisam provocar no músculo uma sobrecarga, mas não podem provocar na articulação nenhuma sobrecarga. Tá certo. Na articulação saudável, nós não devemos provocar sobrecarga para não ter o risco de estragar a articulação. Na articulação com artrose, mais ainda deve ser a proteção. Então, o exercício todo ele deve trazer sobrecarga para os músculos e evitar a sobrecarga para as articulações. Então, o professor de educação física está preparado, João, para planejar, programar o treino para aquele que tem artrose no joelho, ou na coluna, ou no quadril, ou no ombro, em qualquer que seja a articulação, sem agredir a articulação. E eu quero ressaltar que o benefício do fortalecimento dos músculos que estão em torno de uma articulação com artrose, o benefício é fantástico, melhorador de todos. Cientificamente comprovado, João, o exercício físico feito de maneira rotineira, feito de maneira sistemática, prescrito por um professor de educação física, é, na medicina, a única terapia, a única que a gente pode assegurar, cientificamente falando, que traz benefício para todos. E eu preciso te dar um antibiótico. Eu dou antibiótico para você, ele funciona bem. O mesmo antibiótico que eu vou dar para você, eu dou para mim, em mim pode não funcionar. A morfina, que é o melhor analgésico que existe, 20% das pessoas no mundo não melhoram a dor com morfina, porque a resposta aos medicamentos ela é individual. Para os exercícios físicos, todos os seres humanos melhoram os músculos ao fazer exercício físico. Então não há nenhum ser humano que não melhore a sua capacidade física ao se exercitar. Nenhum. Agora, para esse pessoal da terceira idade, exercícios aeróbicos e anaeróbicos, o que melhor adaptaria a eles? O melhor exercício em qualquer fase da vida é o exercício para recuperação da força. Sim. O que nós perdemos, João, a partir dos 30 anos é a força, é aquilo que a gente chama potência. É a potência. Nós vamos perdendo a razão de 1% ao ano a partir dos 30 anos da nossa capacidade de realizar trabalho, da nossa potência. Isso é um fenômeno chamado de sarcopenia, é a perda da massa muscular. Você pode minimizar, diminuir essa perda se exercitando regularmente. Então, o exercício indicado para todos nós é o exercício de fortalecimento muscular. Ele pode ser aeróbio ou anaeróbio, não importa. O que vai depender é da intensidade e do volume, para que ele seja consumidor de um substrato energético ou de outro substrato energético. Isso é que diferencia se ele é aeróbico ou anaeróbico. Você pode fazer um exercício de musculação aeróbico ou anaeróbico. Você pode fazer uma corrida anaeróbica ou aeróbica, depende do volume, da intensidade daquela atividade. Habitualmente, os exercícios de fortalecimento são suficientes para melhorar a capacidade física do idoso. Agora, aquele que não pratica exercício nenhum, nem caminhada, o ponto de partida poderia ser a caminhada?
Pode ser a caminhada. A caminhada é Sozinha não. A caminhada é um bom exercício para aquele... A gente sempre diz o seguinte, João, se você não faz nada, fazer alguma coisa é melhor. Isso, verdade. Então, se você não levanta nem para ir ao banheiro, a garrafa d'água está aqui do seu lado, você tem o frigobar ao lado da sua cama, você não vai nem à cozinha para buscar a garrafa de água, então... você tira a geladeira daqui, põe longe e você caminhar. Já é algo, né? Se você está acostumado a parar o carro na porta do escritório, na porta da loja, pare um pouquinho mais longe, caminhe um pouquinho que já vai ter algum benefício. Porém, a caminhada é um exercício de baixa intensidade, né? Então, você caminhar traz um benefício legal nas primeiras semanas. Se você está habituado a caminhar, para que você vá melhorando a sua capacidade física, você tem que caminhar cada vez mais, ou cada vez mais rápido. Sim, verdade. Porque o exercício ele vai respondendo, o nosso corpo ele responde aos estímulos. O estímulo do treinamento físico, para que você vá melhorando cada vez mais, o estímulo tem que ser crescente. Então a caminhada, para que ela continue fazendo efeito, ela precisa ser, ao invés de 1h, 1h30, depois 2 horas, depois 3 horas, depois 4 horas. Ninguém vai ficar andando esse tempo todo. Claro, ou então a caminhada que você faz a 6 por hora, precisa passar a ser 7 por hora, 8 por hora que já é trotando, daqui a pouco você está correndo. Então a caminhada tem que progredir para um exercício um pouco mais intenso para que você continue melhorando a sua capacidade física. Mas a caminhada é maravilhosa, ela traz benefícios psicológicos, benefícios físicos, porém deve ser complementada com o exercício de fortalecimento. Olha aí, bom, ficou bem claro isso. Agora, Mauro, para encerrar, eu queria saber só o seguinte. As pessoas hoje, o adulto, ele, ao fazer uma atividade física, ele faz durante um tempo e daqui a pouco ele fala, olha, eu estou com o meu organismo em dia, estou bem, etc, fiz muita atividade, etc. É perigoso ele dar esse stop e não dar uma continuidade, uma manutenção? Perigoso não é, né? É desperdício. Porque ele vai perder o que ganhou, né? Com poucas semanas, isso aí sim é uma resposta individual, né? Tem pessoas que perdem mais rapidamente a capacidade física e outras pessoas que demoram um pouco mais para perder essa capacidade física. Mas seguramente todos nós, após 6 semanas de paralisar a atividade física, devemos voltar na condição anterior. Né? Praticamente todos nós. Estágio 1. Estágio 1, exceto aquele geneticamente que sempre já foi forte, né? Mesmo sem fazer exercício físico, né? Mas volta naquela condição inicial, original dele, mas não tem risco. É importante que durante a atividade física, se você aumentou a quantidade de alimento, a ingesta, a quantidade de calorias, porque se você se exercita, você consome mais caloria, você tem mais apetite, e se você come mais e se exercita, a hora que você para de se exercitar, continua comendo mais, você vai engordar. Né? Então esse risco existe, né? E se você retoma o exercício, em poucas semanas você recupera a sua forma física novamente, porque o nosso organismo ele é fantástico, ele responde rapidamente ao estímulo mecânico. Melhora o osso, melhora o tendão, melhora o músculo, melhora os vasos, melhora o coração, melhora a transmissão do estímulo para o cérebro e do impulso para o músculo, para que o músculo reaja a qualquer estímulo. João, as mulheres que fazem exercício físico quebram menos o fêmur, sofrem menos fratura. A partir dos 60 anos, de cada 5 mulheres, 3 vão quebrar o fêmur. De cada 5, 3 vão quebrar o fêmur, João. A partir dos 60 anos, e que é a fratura do idoso. As mulheres que fazem exercício físico quebram muito menos, porque o músculo impede que elas caiam. Se ela tem músculo forte, a hora que ela sai da cama, tropeça num tapete, ela se equilibra e não cai, porque o músculo reage. Por que o músculo reage? Porque o cérebro mandou a mensagem e o músculo rapidamente obedece. Isso é treino.
você só tem esse treino quando você faz atividade física. Então, dançar é muito bom, né? Subir pequenos obstáculos, os exercícios na academia permitem melhorar o equilíbrio e melhorar a força. Verdade. Então, cair menos, ter mais equilíbrio, evita as fraturas. Esse é uma adaptação que rapidamente, em poucas semanas, você consegue que o idoso tenha a partir de um exercício físico bem orientado. Tá certo, é isso aí. Dr. Mauro Moreira, ortopedista, falando aí atividade física na terceira idade. Ô Mauro, quero agradecer e depois queria que você voltasse aqui para a gente falar também da sua secretaria, hein? Esporte. É um prazer. Ô João, quero lembrar que prontamente será inaugurado o Centro Quero Vida, ali na Eusébio Savaio, um centro para receber os idosos. Olha aí, isso é muito bom. Esse centro é um centro construído com recursos do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, organizado pela SEMAD, Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, na figura do nosso querido Marcos Roberto, secretário, Sim. que deverá inaugurar agora em maio o Centro Quero Vida, ali na Eusébio Savaio. É um centro onde os idosos que moram com as suas famílias e as famílias trabalham. Ao invés desses idosos ficarem em casa, eles passarão o dia lá e lá terão atividades físicas, atividades culturais, atividades cognitivas, então jogos de mesa, jogos de baralho, dama, dominó, inseri-los. E ter ocupação que permita que ele se desenvolva, que ele se fortaleça mentalmente, fisicamente e socialmente, João. É um local de convívio com qualidade de vida. Tem um número limitado ou não? Tem? Eu não sei exatamente qual será a capacidade desse centro, mas é um centro, é uma estrutura fantástica. Eusébio Savaio. Ali na Eusébio Savaio. Em maio, inauguração. Vale a pena trazer o Marcos Roberto para ele falar um pouco desse centro. Isso aí é interessante. Hein? E ele vai inaugurar também, ali atrás da Câmara Municipal, aquele espaço do Redondo, que é um centro de convivência para os idosos também. 2 projetos de políticas públicas para os idosos. Os idosos, João, é um grupo, eles representam um grupo de pessoas merecedora de apoio político, de políticas públicas consistentes, porque são pessoas que construíram a vida, que passaram a vida se dedicando ao trabalho, se dedicando à sociedade, e neste momento nós precisamos ter um olhar especial para esses 2 grupos que eu sempre digo, as crianças e aqueles que estão na terceira idade, porque as crianças representam aquilo que nós seremos no futuro e esses da terceira idade representam o nosso presente. A experiência e aquilo que eles fizeram por nós, que nós temos que retribuir. E considerar sempre, João, que a vida deve ser encarada como uma vela acesa. O brilho de uma vela, ele é o mesmo se a vela está no começo, está no meio ou está no final. O brilho não diminui. Não diminui. Assim deve ser a vida. Claro. E nós precisamos propiciar aos nossos idosos essa condição de que eles continuem brilhando enquanto houver aquela cerinha ali e que a vida seja longa, mas com qualidade. Pode se apagar, mas ela brilha o tempo que tiver aí viva. Exatamente. Esse deve ser o princípio filosófico para a gente encarar a nossa existência aqui. Tá certo. Olha aí, doutor Mauro Moreira. Ô Mauro, então, novamente eu agradeço e a gente volta a continuar debatendo esses assuntos. João, é sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e conversar com os nossos telespectadores. Uma boa noite a todos. Bom, é isso aí. Nós agradecemos ao Dr. Mauro, ele sempre está aqui com a gente, que também é o titular aqui do programa. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos já aqui em Atualidades.